Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou o Tércio, um brasileiro que mora na Noruega. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês referente ao ano de 2025, que eu acredito que não só para mim, mas para a maioria das pessoas que eu conheço, foi um ano de muita aprovação e de muita resistência. E o que esse ano fez para me proporcionar, para me deixar uma pessoa mais forte? Vamos lá. Logo no final do ano de 2024, a minha mãe estava me informando que a minha avó estava doente. Tinha que fazer uma cirurgia de emergência no coração, porque o coração dela estava funcionando só 30%. E desde então, desde novembro, em meados de novembro, dezembro, mais ou menos pela aqueles meses, minha avó ficou muito doente. Fizemos vários exames com ela no hospital e constatou que o coração dela funcionava só 30%, 32%, se eu não me engano. E ela precisava de 2 cirurgias de emergência. Eu já fiquei preocupado, porque minha avó é como se fosse minha segunda mãe. Eu diria, não tem diferença entre minha mãe e minha avó. As duas são duas pessoas que, assim, são mães para mim. Minha avó é mãe, é pai, é avô, é tio, é tudo. Tudo que se imaginar. Minha mãe é a mesma coisa. Minha mãe foi mãe e pai ao mesmo tempo. Foi muito difícil, porque eu sou muito pegado com a minha avó. Eu cresci com a minha avó até os meus 8, 9 anos, se eu não me engano. Quando eu recebi essa notícia, eu fiquei muito abalado, fiquei muito preocupado com a minha avó. Eu comecei logo a pensar em ir para o Brasil. Apesar de estar fazendo curso de norueguês intensivo de segunda a sexta, 3 vezes por semana, eu também participava do voluntariado, eu participava de outras atividades fora da escola, do curso de norueguês, e eu estava procurando emprego constantemente, todo o tempo procurando emprego. Desde quando eu me mudei para a Noruega, procurar emprego sempre foi a coisa que eu mais faço, resumidamente. Então, em dezembro, no final de dezembro, um pouco próximo ao Natal, minha mãe falou que a minha avó fez a cirurgia, ela foi encaminhada para o centro cirúrgico. De última hora ligaram para elas, falou que ela já tinha aparecido uma vaga para fazer a cirurgia no Hospital de Santa Marcelina, no Hospital do Coração de São Paulo. E minha avó foi encaminhada no mesmo dia, acho que foi um dia antes do Natal ou foi um dia depois, eu não me lembro exatamente das datas, mas foi no final do ano. E ela fez a cirurgia ocorreu bem, ela ficou 5 horas na cirurgia, na sala de cirurgia, e normalmente são de 2 a 3 horas para fazer a cirurgia. A minha avó veio, o batimento cardíaco dela parou durante a cirurgia, então tiveram que reanimá-la para ela voltar e continuar a cirurgia, e muitas outras coisas aconteceram depois disso. E, se eu não me engano, o ano começou em janeiro, como estava a minha vida normal, minha avó continuava na sala de UTI. A previsão de uma pessoa ficar na sala de UTI é de 2 a 3 dias. E aí ela já estava na UTI há 5 dias, 6 dias, se eu não me engano. E a gente começou a ficar preocupado, porque estava demorando tanto tempo dela sair da UTI. E ela estava dormindo, em coma induzido. E todo mundo muito preocupado. Aí minha mãe me falou que ela ia ser levada para o quarto, onde ela ficou lá no quarto de cirurgia. Foi levada para o quarto e depois de uns 3, 4 dias foi constatado que ela pegou uma bactéria hospitalar. E nesse momento que minha mãe me ligou falando que ela pegou uma bactéria hospitalar, eu falei que tinha que ir para o Brasil de qualquer forma, e eu falei, mãe, eu vou para o Brasil, e minha mãe não queria que eu fosse, porque ela pensou que tudo ia ficar bem, e no final ficou tudo bem, graças a Deus, mas eu estava muito preocupado, e a gente não sabe, né, o que pode acontecer. E minha avó é uma das pessoas mais importantes na minha vida, como eu já falei aqui no canal, já fiz alguns vídeos referente a ela outra vez, e eu me senti na obrigação, eu não estava trabalhando, estava estudando, mas eu podia muito bem parar o curso por um tempo e ficar com minha avó no Brasil. Então eu conversei na escola, pedi para sair da escola para ficar com a minha avó por um mês. Eu fiquei no Brasil 40 e poucos dias. Fui, comprei a passagem, nunca tinha comprado uma passagem de avião para menos de uma semana com antecedência. Eu comprei a passagem uma semana antes e fui para o Brasil. Cheguei no Brasil, no primeiro dia eu cheguei, já era 8 horas da noite, eu já queria ir para o hospital, mas não podia visitar por causa do horário de visita, que era até às 3. E eu falei, ok, amanhã de manhã a primeira coisa que vamos fazer vai ser para o hospital. Fui diretamente para o hospital no outro dia de manhã ver a minha avó. Tava muito preocupado, meu irmão tava com ela, David, ficou com ela 2 semanas quase, porque infelizmente nenhum dos meus tios e nem minha tia podia ficar com a minha avó no hospital.
e meu irmão estava lá com ela, trabalhando desde o hospital, numa situação muito complicada, mas isso não vem ao caso. E eu fiquei 1 semana e meia com a minha avó no hospital. Depois que meu irmão chegou, depois que eu cheguei, meu irmão foi para casa e eu fiquei com a avó. E graças a Deus, tudo deu bem, ocorreu bem, a cirurgia, a bactéria, não deu nenhum problema mais e a bactéria ela estava tomando antibiótico para matar a bactéria e ela recebeu alta do hospital depois de alguns dias. Então a gente foi para casa, tudo bem, tudo bem. E eu fiquei com ela em casa. Ela passou mal uma vez em casa, eu fui para o hospital com ela. Quando a gente chegou do Hospital Santa Marcelina para casa, depois que ela recebeu alta, a gente não sabia como ligar o oxigênio, porque ela usa oxigênio agora. Infelizmente, ela precisa do oxigênio para viver, para respirar. Sem oxigênio é muito difícil, ela fica com falta de ar. Tudo bem. Aí nós fizemos isso, voltamos para casa. Ela passou mal depois, eu fui para emergência com ela em Cajamar. E a vida continuou. Depois disso, aí eu fiquei no Brasil por volta de, se eu não me engano, umas 4 semanas, eu falei, né? 40 e poucos dias. Não, mais que 4 semanas. Fiquei 40 e poucos dias. Voltei para casa, voltei para o curso de norueguês, já voltei mais tranquilo, porque minha avó estava bem, apesar da cirurgia ter sido muito, muito perigosa. Ela passou bem, ela tá bem. No hospital correu tudo bem. Muito difícil dormir no hospital, dormia numa poltrona. Minha avó não ficou em hospital particular, ficou no hospital do SUS, Santa Marcelina de Itaquera. Ficava com mais 2 pessoas no quarto, eu, minha avó e mais 2 pessoas. As outras pessoas que estavam lá não tinha ninguém para acompanhar elas, então elas ficavam sozinhas. Mas se tivesse mais 2 acompanhantes, ia ser 3 pessoas. Como que ia dormir 3 pessoas em uma poltrona? Ou seja, para mim foi até bom. O ano começou assim, em fevereiro, foi no final de janeiro que eu fui e voltei no começo de março. E nesse período que eu estava no Brasil, eu perdi meus documentos na estação de trem, quando estava voltando de visitar minha avó. Perdi meus documentos, minha carteira com minha residência da Noruega. Ou seja, outro problema. Mas eu perdi os meus documentos na estação do metrô de Itaquera, dentro do metrô, eu acho, e devolveram a minha carteira e eu, graças a Deus, consegui meus documentos, porque senão ia ter um maior problema para fazer meu documento para voltar para a Noruega, para minha residência permanente. O problema não era nem cartão, não era nem dinheiro, isso aí se a gente faz outro. O problema maior era a residência. Se eu perdesse, a residência não podia voltar. Se voltasse, eu poderia até tentar voltar, mas ia ter uma complicação, explicar a situação. Não sei se eles iam me mandar de volta para o Brasil e tudo mais. Mas graças a Deus eu encontrei alguma pessoa de bom coração, devolveu a carteira com todos os cartões, com todo o dinheiro que estava na carteira. Eu não sei quem é essa pessoa, mas eu só agradeço a Deus, porque na hora eu entrei em pânico. Foi num sábado, se eu não me engano, numa sexta-feira que isso aconteceu. No sábado e domingo eu não podia fazer nada porque estava tudo fechado, a Embaixada da Noruega fechada. Inclusive a Embaixada da Noruega no Brasil não funciona mais para fazer documentos. Tudo agora é feito nos Estados Unidos, de acordo com o e-mail que eles me mandaram. E a assistência que eu recebi da Embaixada da Noruega no Brasil não foi uma das melhores, porque eu mandei um e-mail na sexta-feira e eles me responderam depois de 1 semana que tudo tinha acontecido, eu já tinha conseguido a minha carteira de volta. Mas bem, voltei para a Noruega, continuei com a minha vida, tudo bem, tudo mais. Comecei a trabalhar. Encontrei um trabalho graças a uma amiga minha, brasileira que mora aqui. Ela fez uma entrevista na empresa e ela falou que não tinha gostado e que ela queria me indicar. Ela me indicou, eu comecei a trabalhar nessa empresa por 4 meses. Trabalhei lá quase 5 meses. Continuo trabalhando para eles, estou até inclusive com um problema jurídico com eles, porém vamos ver como que vai ser esse negócio esse ano. Espero que isso seja resolvido um quanto antes. Foi uma experiência terrível. Eu hoje passo com psicólogo, tenho terapia 2 vezes por semana. Tive crise de ansiedade, tive crise do pânico, sofri homofobia no trabalho, sofri xenofobia no trabalho, discriminação e por aí vai. Coisa que a Noruega fala ser um país de inclusão social, não sei o que, blá 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 blá. Foi horrível a situação, começou tudo com uma piadinha, aí
era uma piadinha atrás da outra. Aí, quando eu começo a trabalhar, perguntavam pra mim, Tércio, com quem que você vai dormir hoje? Quem que você tá afim de dormir hoje? Essas brincadeiras de mau gosto. Tudo levou a... Eu lembro que um dia eu fiz um procedimento errado na máquina e eu trabalhava na produção de medicamento. E o bendito do chefe veio comigo gritando, falando que eu tinha feito errado, que ele tinha explicado. Ninguém nunca me explicou nada. Eu comecei a trabalhar num negócio perigoso, porque é uma máquina robotizada que você tem que abrir a porta, mexer nas ferramentas, montar e desmontar aquela máquina enorme, pesada. As peças são pesadas, a lavar aquele monte de peça assim, desse tamanho assim, ó, pesado. Secar a máquina, limpar o quarto. Demora para limpar a máquina 2 dias para limpar a máquina. Só para você ter ideia de como que é grande, de como que é complicado. E montar, parafusar, colocar as peças, blá 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 blá. Patati patatá, igual fala minha amiga Cíntia. Foi muito difícil trabalhar nessa empresa. Eu não aguentei, até que eu falei que eu tirei minhas férias em junho. Eles me obrigaram a tirar férias de 3, 4 semanas, se não me engano, mas eu falei, será que eu posso tirar 2 férias agora e 2 férias depois? 2 semanas de férias depois? Eles falaram que sim, que tudo bem, patati patatá. E as férias não eram pagas, eu não recebi, então era terrível, sinceramente. Mas bem, foi uma experiência terrível, eu tenho sequelas até hoje, eu estou com um processo judicial contra essa empresa. Eu entrei em contato com o sindicato norueguês, ninguém me deu apoio, ninguém quis pegar o caso, inclusive estão mandando e-mail pedindo para fazer o pagamento de 3 parcelas do sindicato, que eu não fiz, mas eu vou pagar pelo quê, se eu não usei nada? Todos os meus e-mails com eles, eu pergunto para eles, o que eu tenho que pagar se vocês não me deram nenhum suporte? Bem, só paulada. 2025 foi um ano de só paulada. Eu não gosto de falar dos meus problemas, mas realmente aqui na Noruega a situação é muito difícil. Eu tenho que... sei lá, deixa eu só ver se está gravando aqui. Eu vou tentar ser o mais breve possível para o vídeo não ficar muito longo, mas foi uma situação terrivelmente... No dia que eu decidi parar de trabalhar nessa empresa, que eu decidi parar de trabalhar não, que eu falei que não eu queria trabalhar mais naquela equipe. Eu fui até a até a direção da empresa, pedi para falar com o responsável da empresa, e eu conversei com o filho do dono, que demorou 2 horas para chegar para conversar comigo, em toda a situação que tinha acontecido. Chorei, conversei com 2 pessoas que estavam lá no escritório, comecei a chorar do nada, eu falei que nunca tinha acontecido isso comigo, que eu estava sofrendo no trabalho, que eu precisava de ajuda, que eu queria trocar de equipe, que eu não queria mais continuar com aquelas pessoas. Toda vez que eu chegava, eles davam risada, colocavam um apelido, me chamavam de umas coisas que não vale a pena falar aqui para vocês, mas foi terrível. E a maioria dos imigrantes que trabalhavam lá era da Polônia e de outros países do oeste europeu. Foi uma situação muito, muito, muito desconfortável. Eu lembro que no dia que eu fui ao supermercado... Não, eu lembro do dia que eu voltei de férias. Estava na férias visitando a Finlândia e a Estônia. Quando eu voltei de férias, eu estava com medo de dormir de noite, com medo de que alguém viesse me perseguir dentro de casa. Pedi para fechar todas as janelas, liguei todas as luzes em volta da casa, saí de casa com medo, chorava. Bem, muito difícil. Eu não quero vir aqui falar sobre isso muito, porque a situação é muito complicada. Depois disso, eu continuei com a minha terapia, estou fazendo terapia até hoje. O psicólogo não é um dos melhores, porém é o que tem, é o que a prefeitura disponibiliza. A terapia é em inglês. Ele fala muito bem inglês, mas ele demora tipo 2, 3 minutos para te responder uma pergunta. Na verdade, eu mais falo do que ele fala comigo. E eu não entendo muito bem a terapia que ele está fazendo comigo. Porém, eu estou indo, porque é o que tem, né? Não estou trabalhando agora, vou começar a trabalhar. Consegui um emprego, graças a Deus eu comecei o ano com os 2 pés direitos com os 2 pés dentro da Noruega. Consegui um emprego, vou contar um pouquinho depois para vocês. Então, eu me afastei da empresa, entrei em contato com o sindicato, nada foi resolvido. Tive várias crises de ansiedade no supermercado, uma sensação horrível de você sabe, eu não entendo como explicar, uma sensação de que o seu corpo fica paralisado,
você quer sair correndo, você quer gritar, você quer fazer... Tive várias crises de choro no carro, dirigindo, e a situação não é fácil. E algumas pessoas vieram aqui comentar nos meus vídeos, falando que não tá aguentando, vai embora. Vai embora, por que a pessoa tá sofrendo tanto e não vai embora? É fácil você julgar sem saber, sem se colocar sem se colocar no lugar do próximo, né? Mas é isso. Ano de 2025 foi um ano de muita aprovação, de muita energia gasta, de muito debate. Eu não consegui ir para o curso de norueguês porque eu estava cansadíssimo do trabalho quando eu comecei a trabalhar. Eu sempre tento fazer amizade com as pessoas que eu conheci aqui na minha cidade e não vai para frente. Eu tenho 2 amigas que moram aqui na minha cidade, mas a gente, assim, demora para se ver porque todo mundo tá ocupado, tem a família deles e por aí vai. Mas no curso de norueguês eu não fiz amizade, assim, com ninguém. Com ninguém. Não fiz amizade com ninguém. Eu conheci algumas pessoas, tudo bem, mas amizade de falar que essa pessoa é meu amigo, que eu posso ligar para essa pessoa e contar, desabafar se tiver um problema em casa, não. Eu fiquei muito triste porque 2 amigas minhas, 2 colegas minhas, eu vou dizer assim, que eu conheci no curso de norueguês, elas conseguiram trabalho e eu pedi para elas 4 ou 5 vezes se elas poderiam indicar para o trabalho e elas nunca me indicaram, nunca me deram uma resposta sequer. E eu lembro muito bem que quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu conversei com todas as pessoas que eu conheci no curso de norueguês e eu falei para eles, vocês podem enviar o seu currículo para tal fulano de tal, e inclusive uma delas está trabalhando nessa empresa. E a pessoa nem sequer agradeceu. Mas não importa. São fatos da vida. O que eu quero dizer é que o ano de 2026, de 2025, foi um ano muito difícil para mim. Não sei se para você também foi difícil. Eu espero que 2026 seja um ano de muitas realizações. Eu acredito, tenho fé que vai ser um ano de muitas conquistas. Fiz a prova de norueguês, estou esperando o resultado da prova de norueguês. Estou esperando vaga para começar o curso de preparação na Universidade da Noruega. Eu vou fazer enfermagem ou fisioterapia. Esses são os meus 2 primeiros cursos que eu quero fazer. Não sei se eu vou conseguir fazer, mas esses são os cursos que eu quero fazer. Queria fazer alguma coisa voltada para engenharia, mas eu acho que meu cérebro já não funciona para fazer tanta matemática. E além disso tem descalculia. Se você não sabe o que é descalculia, é dislexia com números. Dislexia, eu acho que falei certo. Mas recebi vários nãos de empresas que eu fiz entrevista, de currículos que eu mandei. Eu já mandei currículo até para você imaginar, de assistente de limpeza em algumas empresas. Falam que eu sou overqualified, que eu tenho muita qualificação para trabalhar com isso. Já trabalhei de bartender por 2 dias. Também não fui aprovado, eu acredito porque o chefe não foi com a minha cara. Sendo que o rapaz que me treinou falou se eu já tinha trabalhado como bartender antes, que eu sabia tudo muito rápido, não importa. Trabalhei na embaixada da Argélia, quando eu me mudei para a Noruega. Foi terrível, trabalhei apenas 3 dias, eu me demiti, porque eu não aceitei ser tratado daquela forma. Eu trabalhava como secretário do embaixador da Argélia na Noruega, que é uma pessoa extremamente arrogante, extremamente mal educada, extremamente idiota, e por aí vai, mas eu não me... Foi muito difícil porque eu trabalhava na Polônia, eu tinha meu emprego, tinha toda a minha vida certinha, mas eu decidi mudar para a Noruega e realmente a Noruega tem sido assim, porrada atrás de porrada. Esse ano eu comecei o ano bem. Nossa, esse vídeo vai ser muito longo. Perdoa aí, coisinha. Mas o ano começou bem, eu recebi uma proposta de emprego na segunda-feira. Segunda-feira não, na sexta-feira, dia 2. Recebi a proposta de emprego, eles só estão esperando sair o meu resultado da prova de norueguês para começar a trabalhar. Depois eu vou fazer um vídeo mais específico contando sobre esse trabalho. Continuo enviando o currículo para todas as empresas que eu vejo, que eu me interesso. Esse não é um emprego que eu desejo trabalhar o resto da minha vida. É só um emprego assim temporário e a vaga também é temporária. Mas eu já comecei o ano bem em comparação com 2025. Esse ano eu tive o prazer de conhecer uma das minhas melhores amigas, Cíntia, que eu conheci através aqui do YouTube. Se você acha que a internet não traz nada de bom para a vida das pessoas, a Cíntia é um exemplo.
Cintia é minha amiga, sei lá, há 2 anos que eu faço vídeo aqui pro YouTube. E a Cintia foi uma pessoa que conquistou meu coração, que a gente se conversa, a gente se fala todos os dias. Que se eu tô triste, ela me liga, ela conversa, dá conselho. Inclusive, ela me incentivou muito a fazer o curso de enfermagem, e eu já tinha interesse em fazer curso de enfermagem antes, quando eu terminei o ensino médio. Só que por questões financeiras e por questões de oportunidades, eu não pude. Eu fiz administração, fiz pós-graduação em management, em administração de pessoas, recursos humanos também na PUC. E a Cintia é uma pessoa assim que veio para agregar na minha vida. Eu agradeço muito pela nossa amizade. Não vou falar muito dela aqui porque não quero que ninguém roube a minha amizade, brincadeira. Mas é uma pessoa maravilhosa. Ela é de Manaus, no Amazonas. E a primeira pessoa que eu conheço, a segunda pessoa que eu conheço de Manaus, aqui na Noruega. É uma pessoa maravilhosa e ela ocupa um espaço muito especial no meu coração. Ela e toda a família dela. Apesar de ter sido um ano muito difícil, houveram coisas boas. Eu pude viajar, pude conhecer a Bruna, que é uma brasileira mineira que mora lá na Finlândia, que eu conheci através de um podcast que eu fiz com um amigo brasileiro. E conheci o Maicon, o melhor amigo da Bruna, e por aí vai. Fui ao casamento da minha amiga polonesa, Hania. E viajei para outros lugares também, fui para a Suécia, fui para um monte de canto. Então o ano foi bom, porém foi cheio de aprovações. Quando eu pensava que a coisa estava melhorando, quando eu arrumei emprego, por exemplo, eu pensava que as coisas iriam melhorar, realmente as coisas só pioraram. Amanhã, inclusive, eu tenho retorno na minha médica para continuar. Eu estou de atestado médico até hoje. Tenho um problema seríssimo com a assistência da prefeitura aqui na Noruega. Eles são realmente estão negligenciando a minha situação com o emprego. Não me deram nenhum suporte referente à situação que aconteceu na empresa. E eu vivo brigando com esse povo pelos meus direitos. Me trocaram de Vaileder. Vaileder é o supervisor que te aconselha a procurar emprego, a mandar currículo, etc. Me trocaram 4 vezes de Vaileder em 2 anos de Noruega. E a última vez que me trocaram, eu falei, caramba, de novo, vocês estão de brincadeira comigo, qual o problema? Vocês estão negligenciando a ajuda que eu tenho direito. E a pessoa respondeu que, infelizmente, ela não tem controle se ela está doente e tudo mais. Inclusive, eu consegui um emprego na universidade daqui de Østfold como trainee, como que fala isso? Quando você começa a fazer a prática de alguma coisa, estágio, eu consegui um estágio remunerado e a prefeitura da minha cidade não compareceu no dia da entrevista. Eles me enviaram uma mensagem no aplicativo falando que eles não poderiam comparecer e que era para eu entrar em contato com a pessoa da entrevista que eu encontrei, que eu consegui através de uma amiga, e cancelar a entrevista com ela. Eu falei que eu não iria entrar em contato com essa pessoa porque a obrigação era deles, que estavam cancelando o encontro. E outra pessoa respondeu, menino, é uma coisa muito louca, eu não vou perder meu tempo aqui contando sobre esse povo lixo não, e infelizmente tem muito disso. E eu vou até fazer outra reclamação no site, porque eles estão pensando que eles estão me dando com um idiota. Eu fiquei 5 meses esperando para eles entrar em contato com a pessoa, e no dia da entrevista, a pessoa que ia comigo fazer o encontro da entrevista cancelou 2 horas antes, simplesmente assim. E eu já tenho várias histórias de outras pessoas que eu conheci aqui que falam que tem o mesmo problema com essa prefeitura, com a NAV, que é a prefeitura, o órgão da prefeitura que te ajuda a arrumar emprego, que deveria te incluir no mercado de trabalho, mas não, até hoje nada rolou. 2 anos de Noruega. Tudo que eu consegui até hoje, o emprego que eu tive no interior, foi por conta própria. Mas é isso. Eu acho que 2025 foi um ano de muita provação, foi um ano muito difícil para mim, com ansiedade, com crise de pânico, com a situação da minha avó, com a situação da minha relação com a prefeitura, com os problemas da empresa que eu tive, continuo tendo. O processo está em andamento, eu não posso falar muito aqui para vocês sobre a situação, mas eu estou processando a empresa e eu quero rever os meus direitos. Isso não pode ficar apenas, ok, acabou. É isso. O vídeo de hoje é para assim falar que 2026 começou muito bem, já consegui
No segundo dia do ano, já entrei o ano com um contrato de trabalho. Só espero o meu currículo... O meu currículo não, desculpa. O meu certificado do curso de norueguês sair da prova que eu fiz para enviar e começar a trabalhar. É um trabalho temporário, como eu falei. Mas estou muito feliz que eu já comecei com o pé direito. Passei a minha virada de ano com a Cíntia, com a minha melhor amiga. Na casa dela, com a família dela. Foi maravilhoso. Estava muito frio, estava nevando demais. Inclusive, eu voltei ontem de lá. Tava fazendo menos de 19 graus. Eu não gravei nada, não fiz nenhum vídeo da viagem que eu fiz para passar a virada de ano com ela, porque eu não gosto de fazer isso. Eu acho muito pessoal viajar para casa de uma pessoa. Fiquei hospedado na casa dela, inclusive fui muito bem recebido. Me senti num hotel de 5 estrelas. E eu não gosto de gravar. Eu acho que é um momento muito pessoal que eu gostaria de guardar para mim, não para compartilhar com vocês. E quando eu tiver um vídeo viajando, vai ser um vídeo que eu vou viajar para uma cidade que eu quero conhecer. Mas quando eu for viajar para conhecer uma pessoa, eu acho que é muito difícil para mim pegar uma câmera e sair gravando a pessoa falando ou gravando a gente passeando. Eu acho muito desconfortável. Talvez no futuro eu consiga fazer isso, mas hoje eu acho que eu prefiro mais aproveitar aquele momento com aquela pessoa que eu gosto tanto. Ou com aquelas pessoas, né? Nós voltamos de viagem ontem. Cíntia mora muito longe. Ela mora a 8 ou 9 horas de distância daqui, se você dirigir direto. Mas como a gente foi com a Estela também foi, minha filha. A viagem foi tipo 9 horas, 10 horas quase. 10 horas e meia mais ou menos viajando. A gente saiu daqui 4 horas e chegamos lá 2h30 mais ou menos. Da manhã, da madrugada. Mas é isso. Desejo a vocês um ótimo 2026. Eu não fiz mais nenhum vídeo. Inclusive, eu fiz um vídeo da árvore de Natal, montando a árvore de Natal. Porém, eu não sei o que aconteceu com o editor, que ele editou o vídeo num formato pequeno. E o vídeo eu fiz em vários pedaços, está muito difícil para reorganizar e fazer outro vídeo. Então eu acho que já passou o Natal, não faz nem mais sentido fazer uma árvore de Natal, fazer um vídeo de Natal. Eu não fiz nem vídeo para o Instagram. Inclusive, se você não me segue nas minhas redes sociais, entre em contato comigo lá, me acompanha. Eu sempre estou compartilhando alguma coisa. Tenho que voltar a fazer os meus reels, mas como eu falei, estava viajando e eu não quero ficar no telefone editando vídeo enquanto estou viajando. E fazer um vídeo de 2, 3 minutos, minha filha, dá o maior trabalho, tu não faz ideia. Demora em cerca de 2 a 3 horas para você editar um videozinho de 2 a 3 minutos para o Instagram ou para outra rede social aí que vocês queiram acompanhar. Espero que 2026 também seja um ano de muitas vitórias, um ano de muitas conquistas, um ano muito próspero, um ano de boas conexões, de boas pessoas em volta da gente. Espero que você tenha passado o seu ano muito bem com a sua família. Se você está no Brasil, tenha aproveitado a praia. Muita gente vai para a praia no Brasil, vai à praia no Brasil. E é isso. Eu acho que eu já te falei que tinha que falar. 2026 é um ano que eu estou com muita esperança de muitas coisas boas acontecerem. Estou esperando a vaga para a faculdade, para começar o curso preparatório. Estou esperando começar um novo trabalho e por aí vai. 2025 fica só na memória, um ano que me fez mais forte, um ano que me fez mais resiliente, um ano que me falou, olha, a vida não é fácil, a vida tem os seus altos e baixos e você tem que enfrentar. Para quem fala que eu deveria largar a Noruega e mudar de país de novo, minha filha, eu não sou nômade digital, não. Eu tô aqui porque eu quero morar aqui, eu vim para cá porque eu gosto da Noruega, porque eu tô feliz, eu tenho minha família na Noruega. Eu não vou falar muito da minha família porque isso é muito pessoal. Também não quero expor minha vida a esse ponto. E é isso. Família pode ser amigo, família pode ser marido, mulher, família pode ser um cachorro, família pode ser um periquito, um papagaio. Depende do que você fala o que é família. Para você, família tem vários significados. E então é isso. O que mais que eu posso dizer? Não sei, coisinho, acho que é isso mesmo, o ano continua, já estamos no quarto dia de janeiro e a vida continua, pegue as dificuldades para te fazer uma pessoa mais forte, não te agarre com pessoas negativas, te agarre com pessoas positivas, tenha companhia de pessoas que te façam bem, de pessoas que te apoiam, de pessoas que te entendam, que te valorizam. É muito importante você ter pessoas boas à sua volta. Não se engane com amizades rasas. Eu não gosto de pessoa rasa, eu não gosto de conversa rasa, eu não gosto de nada raso. Pra mim é aquilo, pra mim é aquilo. Você tem que ser aquilo que você fala. Por exemplo, essas coitadas que vieram aqui que eu conheci no curso de norueguês,
Elas vieram na minha casa umas 5 vezes. Fizemos festa, fiz churrasco, foram bem recebidas e nunca me convidaram para ir na casa delas. Por aí você tira que alguma coisa estava estranha, né? Então, a minha parte como pessoa, como amigo, eu fiz. A outra pessoa, se não fez a parte dela, infelizmente, não cabe mais no meu ciclo de amizade. Eu estou muito feliz com as pessoas que eu tenho aqui, Julieta, Cíntia, e a outra Cíntia que mora aqui, e a Thaís. Para mim, essas pessoas, e a Kellen, minha primeira amiga que eu conheci aqui na Noruega. Para mim, essas pessoas me bastam, não precisa de muita gente à minha volta. Brasileiro são pessoas maravilhosas, porém, infelizmente, eu só tenho encontrado brasileiros muito difíceis de lidar aqui na Noruega, então eu sempre me guardo aqui no meu cantinho. E é isso. Coisinha, espero que você tenha gostado do vídeo. Não sei se para você também 2025 foi um ano muito difícil, mas se foi, deixa aqui no comentário o que aconteceu com você, pra gente compartilhar um com os outros aí. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa um like, comenta e compartilha. Já falei 2 vezes, né? Mas é automático, minha filha. E é isso. Que 2026 seja um ano de muita prosperidade, muita conquista, muita vitória, como eu falei anteriormente. Repetindo de novo, coisa normal, né? De YouTube. Obrigado. Até o próximo vídeo. Como os noruegueses sempre dizem, porém, como eu sempre falo, até coisinha. Feliz 2026. Uhul!